Boa noite a todos. Agradeço a presença dos companheiros de jornada nesta noite, em que nós estamos, alguns trabalharam muito durante o dia, né? Nós estamos empenhados que amanhã haverá a psicografia através do Diego Garla das cartas consoladoras. Em 2024 nós tivemos esse evento aqui na casa, né? Mas o número de pessoas que chegaram foi muito grande, em torno de 500 pessoas. Então nós não tivemos condições de acomodar todo mundo. Tinham pessoas sentadas até na sarjeta, ou ficavam no carro. Aqui virou um estacionamento, as ruas próximas aí cheias de carro. Então a casa não comporta esse número de pessoas. Na oportunidade foi o Diego Garla e o Newton Stuck. Agora o Diego vai psicografar, somente o Diego vai estar como mediunidade. E aí nós pedimos ao CPP, ao Centro do Professorado Paulista, que nos cedessem o espaço, que lá é maior, tem tanto o salão quanto as outras dependências, o total ali é muito bom, tem uma pracinha na frente, então as pessoas ficarão muito melhor acomodadas. E nós estávamos lá até há pouco, arrumando tudo para recepcionar as pessoas a partir das 7 da manhã. Das 7 da manhã até as 9, haverá uma distribuição de senhas, né? Depois as pessoas farão inscrição. E a gente já sabe que o correio é de lá para cá. Então isso não garante que a pessoa receberá uma carta, mas todos vão com a esperança de recebê-la. E a gente torce para que os que precisam mais sejam beneficiados. Alguns querem notícia, outros necessitam disso para um conforto. Então é tudo preparado com muito carinho para esse evento de amanhã, que é muito grande. Então, o número de pessoas que acorrem quando existe a escrita das cartas. Então, hoje algumas pessoas, inclusive na entrada, né, mandei para o Luciano, falei: Luciano, se você chegar e tiver apagado, nem a mensagem da Aldinês não foi muito bem interpretada, tanta correria que começou, né? Mas estamos aqui felizmente. Agradeço a espiritualidade amiga que tem preparado o ambiente para nós, os mentores desta casa, os espíritos de luz. Agradeço a Silvana que continuou a preparação do ambiente com belas músicas, né? E agradeço ao Luciano, né? Luciano Silva Pereira, que tão gentilmente acolheu, né, o nosso convite para estar aqui falando conosco na data de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que continuemos, estejamos abertos a receber todos os benefícios desta noite. Que nosso irmão Luciano possa ser inspirado na sua proposta de passar palavras edificantes, consoladoras, esclarecedoras a todos nós. Que nossos mentores, que os mentores dessa casa, que os mensageiros de Cristo, a quem nós temos tanto a agradecer, sejam nossos companheiros perenes nessa jornada terrena. E que possamos aprender cada dia mais, não só ouvir, mas aprender a colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Que Jesus nos abençoe a todos. Luciano, o microfone é seu. Ô Bárbara, vai embora. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por me receber. Eu sempre fico muito feliz nas oportunidades que me dão e assim espero poder retribuir a generosidade que vocês me recebem
com uma boa conversa aqui, uma boa palestra, né? Se a gente pode dizer que seja, tá bom? Eu escolhi o tema aqui, abençoa a casa que habita. É uma palestra que eu já fiz em outro centro, né? E foi uma inspiração muito grande, na realidade, preparando outras palestras e pensando dentro do Espiritismo, me ocorreu o tema e eu coloquei um papelzinho, né, um post-it na frente da minha escrivaninha ali, porque às vezes a gente tem a incumbência de não fazer uma palestra totalmente aberta, né, sem temas. Às vezes a gente recebe o tema e tem que fazer ali em cima. E eu estava desenvolvendo essa palestra em cima do Evangelho, do tema que eu tinha recebido, e me ocorreu, né, esse caminho, né, esse tema, abençoa a casa que habita. E me veio com uma profunda gratidão em relação a isso, e eu queria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. E a casa que eu vou apresentar para vocês, ela tem várias fases, vários caminhos, e muitas vezes a gente não presta atenção pelos caminhos, pelas casas que a gente passa, e eu acho que é necessário a gente abençoar toda casa que nos recebe, toda casa que nós edificamos, toda casa que a gente passa. Por quê? Quando a bênção parte da gente, é a gente a força motriz do abençoar. E necessariamente, quem acaba sendo abençoado somos nós, né? E eu quero compartilhar com vocês então. E aí, para começar, para a gente conseguir ter esse raciocínio, eu trouxe essa máxima espírita, né? Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre. Tal é a lei. E nessa condição, eu acredito que todos aqui sejam espíritas, ou pelo menos gostem do tema, né? Procurem vivenciar isso. Nós entendemos que a gente teve um início, né? Deus nos criou ali a centelha divina, a sua imagem e semelhança, e a partir dali não teremos mais fim, né? A nossa jornada nessa terra é finita. Nascemos nossos pais e morremos na medida e tempo que Deus nos concede e do trabalho que nos é concedido aqui, neste momento, nesta época, nesta casa. Mas o nosso espírito, ele é imortal. Ele teve início, mas não terá fim. Então a jornada é longa, extensa, e a gente vai progredindo, tal é a lei. E nessa condição nós entendemos também que nessa jornada que nós estamos fazendo, nesta época, nesta Terra, né, neste planeta, nós passamos por algumas fases, né? Desde ali a concepção até o nosso desencarne. Nessa condição, eu dividi em algumas células de vida para a gente entender que tipo de casa que a gente tem a abençoar. Nesse sentido, nossa primeira casa é o ventre. É quando nos deslocamos, saímos da parte espiritual totalmente e viemos encarnar. Viemos nos juntar a nossa centelha divina ao mundo material. E para apoiar meu pensamento, eu sempre vou colocar aqui uma partezinha da doutrina espírita. LE quer dizer Livro dos Espíritos, tá bom? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo
A este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até um instante em que a criança vê a luz. Então, até nós chegarmos nessa condição, existe todo um planejamento, não é o acaso não existe. Existe um planejamento do qual a gente desconhece, e à medida do nosso entendimento ou das nossas possibilidades, nos é revelado ou não, né? Às vezes a gente é teimoso o suficiente para construir isso ou achar que está construindo de uma maneira totalmente autônoma, longe dos desígnios de Deus. Não é, né? Existe uma previsão, ela não é determinante, mas ela tem que ser cumprida de uma maneira ou outra. Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente se desvia, mas com uma bússola, ela sempre acaba apontando para o rumo do qual a gente precisa definir. Um compromisso que a gente assumiu, né, na esfera astral, ali no mundo imaterial. E se eu não fizer, vai ter que voltar de novo. Não vai ter jeito, né? Essa é a condição. Por que que a gente sempre volta, ou por que a gente volta para a Terra? Que é uma casa entre milhões, né? O Evangelho já diz que existem muitas moradas na casa do meu Pai. E uma delas é esse planetinho que a gente chama de Terra, alguns chamam de Gaia, mas de qualquer maneira existem algumas que nesse momento é necessário a nossa presença aqui, por algum motivo ou por algum fato. Mas nesse momento, nessa época, mas principalmente neste dia, é necessário nós estarmos aqui. E os outros? Não. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu caminho, as suas obrigações, mas necessariamente viemos através de um homem e de uma mulher que se relacionaram e deram origem à nossa primeira casa, o útero materno. Então, nessa condição, independente do que já passamos, independente do que viemos, abençoa, Senhor, essa casa que nos recebeu, o ventre materno, a mulher e o homem que se entrelaçaram ali a fim de nos proporcionar essa condição da vida. Mas me tratou mal, não me deu atenção, eu nunca conheci, não tem problema. É a nossa primeira casa. É onde, assim como o livro dos Espíritos nos falam, é onde o ciclo, o propósito, o laço nos uniu do espírito à carne. E casa, de uma maneira bem genérica, eu quero que vocês entendam o que é aquilo que nos recebe, que nos acolhe. Seja de uma maneira mais rápida, mais prolongada, mas abençoa onde você está. O nosso primeiro lar é o ventre. Depois, a nossa segunda casa é o colo, é a família, que necessariamente trouxe para a gente ou a lição ou o aprendizado. De que maneira? Evangelho segundo o Espiritismo. A união é a afeição que existe entre pessoas, parentes, me perdi aqui, A união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que os aproximou. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, identidades, do processo moral e da afeição induzem a unir-se. E o que quer dizer? Como eu já disse no início, existe toda uma programação moral, espiritual e intelectual para que nós existíssemos e para que nós estivéssemos aqui, nesse momento. E a segunda casa é aquela da qual, uma vez expulso, retirado do ventre, entramos para esse mundo de provas e expiações. E quer prova maior do que a família? Quer expiação mais pesada do que o convívio que a gente necessariamente tem que ter? E aí a condição do aprendizado, ela pode ser positiva ou negativa.
Mas sempre, em qualquer situação, o importante é a lição. O que a gente precisa aprender que a gente ainda não aprendeu para a gente ter que passar pela situação que nós estamos passando. Nessa condição, alguns vieram antes de nós, para que a gente pudesse estar nesse momento, aqui neste ambiente. E são os nossos pais, os nossos familiares, os nossos irmãos. Muitas vezes a falta deles também nos é lição, né? Quantos aqui não têm como vó uma verdadeira mãe, uma tia, uma madrinha, que assumiu essa responsabilidade, querendo ou não, mas também estava programado. Muitas vezes a condição que alguns já indagaram, né? Mas por que o esquecimento? Se a questão é o aprendizado, e eu já tive tantas outras vidas, não é um desperdício nós esquecermos tudo para ter que aprender, desenvolver novamente? Nós não esquecemos, na realidade não é que nós perdemos isso, por algum propósito, algum motivo, nós apenas, como a própria doutrina fala, né, o véu do esquecimento é jogado sobre nós, e assim como é jogado quando do nosso desencarne ou da nossa maturidade, ele também é desvelado, ele é aberto. Mas entendermos que muitas vezes os conflitos familiares, sejam entre irmãos, sejam entre parentes, ou mesmo familiares, pai, irmã, mãe, que nos acabam criando uma escola muitas vezes traumática no desempenho da nossa vida, nessa evolução, é os resquícios das vidas passadas, das quais, se uma vez soubéssemos que aquela pessoa que tanto me incomoda, que eu não sei exatamente o porquê, foi um algoz, ou ao contrário, nós fomos os algozes dele, né? Nós nos impingimos ali, nos obrigamos a passar por situações difíceis, nos quais a espiritualidade, nós mesmos, através das nossas escolhas, assumimos o compromisso de falar, não, agora vai ser diferente. E essa é a nossa situação. Uma vez não entendemos o motivo pelo qual assim passamos, mas é justamente para compreendermos que precisamos aprender de alguma maneira, de alguma forma, ou por algum motivo. E nessa situação, eu entendo que essa seja a nossa segunda casa, a qual de fato nos recebe no mundo material, a fim de nos desenvolver os primeiros laços, as primeiras palavras, os primeiros passos, os primeiros sentimentos, seja de amor ou de repulsa, nos ensinam, aprendemos. E nessa condição é necessário também abençoar, porque ele faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento. E necessário foi e necessário é, por algum motivo, por alguma situação, da qual, quem sabe no futuro, quando do nosso desencarne, tomamos consciência em todas as situações, e aí com calma, com ternura, se aprendermos a lição, enxergaremos, olhando para trás, e falar assim, que bom que eu passei por essa escola, que bom que eu entendi a lição, que bom que superamos essa condição, né? Ou, na melhor das situações, que bom que eu pude contar com você mais uma vez para me apoiar. Que bom que seu amor nos serviu de suporte, a fim de que pudéssemos também florescer todo o amor que conseguimos nessa terra. Então abençoa a família da qual nos geraram, que nos receberam. Também são compromissos deles para conosco. A nossa segunda casa é a escola, são os amigos. Amigos que muitas vezes nas primeiras letras, nas primeiras escolas, nos trazem lições fantásticas de aprendizado, do que fazer e do que não fazer. Entendemos que os outros são diferentes de nós só conseguimos com um convívio. Dentro da nossa célula familiar, aquilo que a gente não sai, é muito confortável, nós sabemos a maneira que o outro se comporta, como responde a determinadas condições, a determinados comportamentos nossos e deles.
às vezes entendemos, olha, mamãe é mais brava, papai é mais carinhoso, ou ao contrário, né? A irmã eu posso confiar, ou a irmã só me ferra, me entrega para o papai, para a mamãe, né? Então, toda tem uma condição que dentro do núcleo familiar, a partir do grande tempo que passamos com eles, nós nos desenvolvemos e nos reconhecemos. Mas na escola, é a partir do momento que a gente vai ter o contato com outras famílias, através de outras crianças, de outras professoras, e aí é um outro convívio, são outras regras, uma regra da coletividade, do respeito bilateral, né, coletivo, e não só do respeito familiar, da condição imposta. E aí muitas coisas se mostram diferentes, né? Outros comportamentos, outras crianças, de diferentes razões sociais, alguns mais agressivos, outros mais amorosos, mas ali também é aprendizado. As primeiras letras são significativamente importantes. As minhas filhas estão aqui me acompanhando, e eu achava legal que quando elas estavam no parquinho, né? A gente chama de parquinho, né? Agora ensino fundamental. E aí elas tiveram contato pela primeira vez com uma criança cega. E olha que fantástico, né? Elas tinham um carinho absurdo com essa menininha. E elas eram muito pequenas. E ali o senso de responsabilidade já foi criado, coisa que seria impossível dentro do núcleo familiar apresentá-la. Por mais que a gente faça, ensine a lição, a vivência no mundo ela é fantástica, porque escapa de qualquer regra, de qualquer hipótese nossa no entendimento do que pode ou não acontecer da maneira que tenha que ser feito. É impossível explicar para elas, até porque eu não tive esse ensinamento. Mas o convívio escolar, nos primeiros anos, trouxeram elas, né? Como que era o nome da amiguinha lá, vocês lembram ainda? Nicole. Ela era cega, né? Prova, aprendizado dela, mas serviu de ferramenta espetacular para o desenvolvimento delas, do carinho, do convívio, mas principalmente do respeito pela diferença e pela limitação do outro. Algo, eu vou insistir, que dentro da minha família eu não conseguiria ensiná-las, por mais que seja a lição, olha filha, tem limitação, precisa ter o cuidado, o carinho, veja o que ela precisa ou não, mas a vivência, ela é espetacular, é algo que nos traz do sentimento, que nos nutre de algo que é muito mais interno. E assim começamos com a nossa segunda casa, a escola e os amigos que começamos a fazer. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam unir deste modo diversos espíritos que se sentem felizes de estarem juntos. E aí a gente, como vai passar a vida inteira, tem gente que a gente gosta muito e quer sempre estar perto, tem gente que a gente não gosta tanto e quer manter longe. E aí acabam criando os nossos círculos. E muitas vezes esses são os nossos segundos irmãos, né? Os que vieram de outras mães e de outros pais. E aí evoluímos para a adolescência e para a sociedade. Eu já vou me adiantar aqui na questão da doutrina, e a Gênese nos traz um caminho de entendimento. Então, no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Da adolescência, chega o estado viril. O passado já não basta para as suas novas aspirações, as suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelo mesmo método. E aí vem o rompante da adolescência, onde
os medos da infância ainda não nos abandonaram por completo, mas chega uma força da qual nos enche de coragem em relação ao rumo da vida adulta. E aí a gente fica meio perdido, acaba criando várias confusões, várias tribulações, e os conflitos necessariamente acontecem. Na rua também, mas principalmente dentro de casa. Não, minhas filhas que são pessoas diferenciadas. aos olhos dos pais são sempre maravilhosas, né? Mas elas são mesmo, né? Aí mas o que acontece? É um turbilhão de emoções, e é uma condição física mesmo, né? O despejo ali de hormônios, o crescimento mais acelerado e a confusão de não querer ser mais criança e uma tentativa de já querer ser adultos. E aí o questionamento de regras, a imposição de vontades, né? A discordância quanto a certas atitudes dos próprios pais, da sociedade, da escola, é um furdunço. Vive não em pleno conflito, mas enfim, como a doutrina ali já nos diz, começa já a entender o que é bom do mal, né? E também a condição de se entender como autossuficiente, de não mais precisar do aconchego do colo até que algo dê errado, né? E aí muitas vezes uma autoluta ali de não querer ser mais criança, de não poder mais brincar com certos brinquedos, e de fato um certo desinteresse dessa situação, mas também uma certa angústia de ainda não compreender por toda aquela situação, embora tenham a certeza de todas as respostas, mas não sabe o principal: quais são as perguntas que nos, de fato, revela qual que é o poderio das nossas vidas e do mundo. E aí essa confusão toda, mas também faz parte do crescimento. E por que não abençoar essa casa? Essa casa que muitas vezes é conflituosa, que não nos recebe, que é cheia de regras, com a casa da rua, que muitas vezes me dá a sensação da liberdade, do empoderamento, mas vejo que também pode ser muito cruel, que me expõe a certos perigos, a certas malandragens da vida que ainda não estou preparado. E fico nessa balança, né? Do tudo poder, do nada conseguir, do querer ser, do precisar do apoio de não me reconhecer. É muito conflituoso, né? Aquilo que já quero, mas quando tenho, não sei lidar. É uma fase de transição. Toda transição é difícil. Concordam com a gente? Que é uma situação da vida adulta que é muito difícil quando você é mandado embora ou quando você muda de emprego. A nova casa, os novos amigos, as novas regras. Toda transição é difícil, né? Ou se colocar numa situação que nunca se colocou. Imagina a adolescência que praticamente é toda essa situação. Os meninos se desenvolvem de uma maneira um pouquinho mais tardia que as meninas já não se interessam mais por meninos, e os meninos já querem ter uma maturidade masculina um pouco mais ativa, enfim, tudo é conflituoso. É uma época de bastante perturbação, mas da mesma maneira é necessário abençoar essa casa de transição. É necessário entender que ali é o princípio da nossa maturidade. É preciso entender que daquele fato, aqueles que já superaram essa condição, também precisam ter a calma, a responsabilidade e o jeito de acolher. E nessa fase de transição, também é necessário abençoar
esse nosso lugar. E aí vem a vida adulta, aquela que muitas vezes é superada, ou podemos considerar, depois da faculdade, onde tudo é muito empolgante, tudo é muito maravilhoso, mas chega a vida adulta, no qual muitas vezes a responsabilidade chega antes disso, o amadurecimento precoce, até ainda na fase, muitas vezes, da infância ou na adolescência, em que somos colocados a assumir condições que não eram para ali acontecer, mas superado isso, chega a fase adulta, onde a responsabilidade já é tomada por si só, onde os pais muitas vezes, e com certeza assumem essa condição de mais amparo, e não de guiá-lo. E aí a condição pesa sobre os nossos ombros, né? Para quem recorrer? Quando recorrer? Preciso recorrer? Ou já sou o recurso? Né? Quantas variáveis, quantas situações. E o livro dos Espíritos nos consola também. Tudo a natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, bem como a sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. E aí a condição mais de madura já é muitas vezes de buscar a sua casa. Eu estou ficando casa material mesmo, de mudar do primeiro emprego, muitas vezes de ter que sair da casa, ou da cidade, ou do estado, e se encontrar sozinho. Às vezes isso para uns é libertador, para outros é aterrorizante. Mas abençoa a casa que habita, um novo lar, um novo emprego, os novos convívios, mas daí já temos a certa maturidade em entender todos os outros lares que vieram antes da gente. Já entendemos que existem muitas pessoas, muitos conflitos, várias famílias, diferentes aprendizados, e a condição de entendermos que o outro tem a mesma valia que você, só que de maneiras diferentes. Alguns acham que valem mais, outros acham que valem menos, mas a espiritualidade acompanha da mesma maneira. Assim como a letra da música que a amiga cantou antes da minha fala, que fala, né? Para a espiritualidade, você é uma pessoa única. Deus vê você como um ser especial e único, como de fato somos. Mas, nessa condição é preciso entender que o nosso convívio necessariamente passa pelo convívio dos demais. E por que não abençoar essa nova fase da vida? Seja através da espiritualidade, da religiosidade, ou mesmo do pragmatismo, uma condição materialista em tudo negar. Vai sobreviver? Vai. Vai dar errado? Vai. E certo? Também. Porque é uma condição necessariamente pessoal. Por mais que você negue teu pai ou tua mãe, necessariamente vocês vieram deles. Não há como fugir, né? Mesmo que você não os reconheça, mesmo que você os abomine, faz parte da sua história. Foi deles que vocês vieram. E necessariamente deve respeito nessa mesma condição. Respeito pelo saber o que fazer, ou respeito por saber o que não deve fazer. Tudo é aprendizado. Nada são flores, mas todos têm um caminho de desenvolvimento, aprendizado e de formulação da sua pessoalidade, da sua personalidade. E aí também é necessário abençoar. Quem? A todos aqueles que estejam com nós. Em todas as fases da vida, vocês já perceberam
que existem aquelas pessoas que você tem que abençoar porque estão perto, outras vezes você tem que abençoar para mantê-las longe. Independente disso, a bênção é a mesma. Aquele que abençoa é abençoado. Se passa por você os melhores sentimentos, é sinal que você os tem. Se passa por você os piores sentimentos, é porque emitem de você. E de que maneira você quer se sentir bem? Não. E eu creio que a positividade do bem abençoar é sempre muito melhor, né? Jesus já nos disse, abençoa ama teus inimigos. E aí, fugindo um pouquinho, mas ainda dentro do tema, o amar não é trazer para perto. O amar é entender que Ele é do jeito que é, mas eu não preciso me sujeitar ao medo e à escravidão que Ele me impõe. Então, eu amo da maneira que Ele seja, para que eu consiga me amar e entender a maneira que eu preciso e que eu devo ser. O amar é respeito. Não é necessariamente o amar de estar junto. O amar de se desenvolver. Obrigado por me ensinar o que eu não devo ser. Também é amar. E aí, a última fase do desenvolvimento humano, a velhice. Quando muitas vezes a questão do ódio, do rancor, do abandonar certas crenças, certas condições, já não vem exatamente com a percepção, não do saber, mas da sabedoria, em saber o que de fato você tem que lutar e de fato o que se pode relevar. Coisas que dentro da gente se impõem necessariamente com pessoalidade, e aí vem a condição da tua moral, que são intransigíveis, mas outras que você pode e já olha com outros olhos, né? A imposição da minha vontade, a determinação do que eu quero, que tem que ser, você já fala, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muitas vezes você acaba optando por ser feliz, porque afasta o sentimento mal dessa condição. E aí a casa que muitas vezes lutamos tanto para tê-la grande, para poder servir tanta gente, já faz barulho demais, não porque tem muita gente, mas pelo eco do vazio que ela sustenta. É duro, é difícil, né? Eu tenho minha mãe, ainda vive, meu pai já partiu, mas assim como é difícil para mim abrir mão muitas vezes da minha liberdade, da minha condição de autonomia, a fim de que eu tenha que cuidar dela, da mesma maneira é uma retribuição por tudo aquilo que ela já me fez. É sempre com amor? Nem sempre, às vezes é com obrigação, mas é com respeito, não é? Para eu estar aqui hoje, eu tive que me virar para que alguém tivesse que ficar com ela. Se assim não fizesse, eu ia ficar louco para ter alguém que estivesse com vocês aqui hoje, né? Não ia deixar vocês na mão. Mas é respeito. E isso vem do quê? De tudo aquilo que já passou, de tudo aquilo que eu já aprendi e das casas pelas quais eu já passei. Algumas com profundo amor, com respeito e gratidão eu abençoo. Por outras, com algumas dores, com alguns sofrimentos, mas eu também abençoo, porque já repeti por mais de uma vez. Obrigado por me ensinar a amar. Obrigado por me ensinar a não ser aquilo que me fere. Abençoa todas as casas que me recebem bem, as casas que não me sinto bem, porque também o entender o que é errado, entender o que não faz bem, faz parte do aprendizado.
abençoa sempre, em toda situação. O Evangelho segundo o Espiritismo: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E nessa condição, a condição muitas vezes do olhar sereno, daquele que já passou pela vida, e as marcas da ruga lhe denunciam toda uma condição de vivência, muitas vezes de sofrimento, mas independente daquilo que fere o suco da pele no rosto marcado, é também a condição do abençoar no olhar fraterno e no sorriso discreto. Vocês acham que a foto ali são de pessoas sofridas ou amadas? Não tem problema do que passaram, e sim para aquilo que elas nos apresentam hoje. Para mim, estão sorrindo com a gratidão de terem um ao outro, de abençoarem a casa que habitam, de poderem, através do sorriso sincero, do olhar carinhoso, acolher, refletir o bem que está dentro deles, mesmo que por um breve momento. Mas é sempre uma bênção. Abençoa a casa que habita, independente se é uma casa luxuosa, com todos os recursos, ou se é apenas um casebre de frestas, das quais nem sempre protegem do frio, e telhados que muitas vezes nos expõem à noite. É um lar, ótima condição. Muitas vezes temos casas luxuosas, mas não temos lares edificados. Na simplicidade, muitas vezes, da fraternidade, da escassez, nos apresenta uma vitalidade e uma cumplicidade muito maior do que o isolamento dos quartos. Não é verdade? Ali, me parece, pelo cenário que se descreve e pela situação, de não serem pessoas muito abastadas. Mas vocês sabem qual que é a diferença de um lar e de uma casa? Uma casa luxuosa, da qual se contém muitos quartos, às vezes é o nosso refúgio da separação, onde cada um está no seu ambiente e ninguém fala sobre o outro. Muitas vezes pedimos ou conversamos pelo WhatsApp pela dificuldade em podermos enxergar o outro. Enquanto casas mais simples, onde o convívio é mais apertado, nos traz um carinho com mais fraternidade. E nessa condição é sempre, se já entenderam que se a gente quer materializar o carinho para o outro, a gente serve comida. Não é verdade? Vem comer um bolo em casa, vamos tomar um café. E muitas vezes a simplicidade na partilha do que pouco tem te apresenta mais a cordialidade, o amor que o outro pode te oferecer, do que os grandes jantares, banquetes. Muitas vezes não se comentam do afeto que tem, mas a qualidade das coisas que não lhe serviram. Eu estava vendo um dia uma entrevista de umas pessoas que elas falam assim: os muito ricos
dão jantares e contratam chefes especializados para que vão na casa deles servirem seus convidados. Aí a pessoa fala assim, nossa, é maravilhoso, né? A gente come tudo. Eu falo assim, não, você não deve comer tudo. Porque você também deve apontar para o outro que aquilo é normal para você. Você come pouco porque você está acostumado e aquilo não faz diferença. Isso me pareceu tão absurdo, né? E a gente chama o outro, conquista com afeto do material através da comida. Antigamente, eu lembro, principalmente quando eu era criança, nós nunca tivemos recursos tão amplos, mas nos meus aniversários a gente fazia a festa em casa, na cozinha de casa. E os bolos eram enormes, né? Fazia aqueles 3, 4 bolos, um em cima do outro, grande, colocava aqueles confeitos tudo coloridos, não sei o quê, e o legal, que todo mundo comia mais de uma vez, os pedaços grandes, e para aqueles mais próximos, ainda falei assim, não, posso levar um pedacinho, né? Ou um pedação do bolo, e era gostoso porque sempre sobrava, por mais que a gente dividisse, a gente sempre sobrava, e ficava aquele bolo geladinho para o outro dia, que você acordava, ai, que delícia de ter. Hoje em dia os bolos são cada vez menores. Confesso que os sabores também são melhores, né? Mas o gosto da infância nos requer memórias afetivas que muitas vezes hoje não são mais compartilhadas. É um pedacinho para você, para o outro. Hoje as coisas parecem, embora muitas vezes tenhamos mais dinheiro, mas essas coisas parecem ser mais caras, né? E a futilidade de uma vida fútil é sempre essa condição do desperdício, do ignorar e de tudo ter e do nada se satisfazer. E nada, a escassez, às vezes é o que de fato te remete ao necessário e ao amor. A questão de você ir num restaurante e desperdiçar comida é tão menos amoroso do que você só ter um pão e dividir uma metade. Onde que está o amor? Você pagar uma comida cara ou você está o pouco que você tem? Então é que a gente tem que entender que o necessário também é bênção, também é o necessário. E aí, partindo já para o final, nós temos que entender que muitas vezes, principalmente nós espíritas, entender que o passado às vezes nos olha com olhos de admiração, e nós na vida que temos olhamos para o passado para tentarmos entender o futuro, entendemos de onde viemos, por que estamos, qual o caminho que nós vamos querer tomar, a fim de podermos evoluir nessa situação. Entendemos além disso que muitas vezes essa vida material nos impõe sofrimentos da qual apenas a morte ou o desencarne nos oferece como saída de libertação, mas que necessariamente é aprendizado, um aprendizado de afeto daquele que você merece, que você tem que dar, um aprendizado que muitas vezes o afeto que você não quer dar, você precisa dar, um aprendizado de entender que as suas limitações físicas não são necessariamente as suas limitações de desenvolvimento. Entender que a nossa casa, aqui hoje chamamos de terra, que independente de onde você fugir, pelo menos nessa encarnação, você vai estar nessa casa. Que independente se você for bonzinho ou ruinzinho, você vai permanecer nessa casa. Então é melhor que nós sejamos bonzinhos, para que da próxima vez que a gente volte,
essa casa vai estar melhor. E depende de nós deixarmos para os nossos filhos e entendermos que os filhos dos nossos filhos, às vezes, ou não, possam ser nós mesmos. Que lar, que casa nós queremos que também nos recebam. E entender ainda que esse caminho de regeneração, de desenvolvimento, vai nos trazer, mesmo que por caminhos tortuosos, essa condição de entendermos que o nosso verdadeiro lar não é aqui. Aqui é uma escola necessariamente imposta para o nosso desenvolvimento, seja ele pequeno, grande, e entendermos ainda que a nossa grande responsabilidade, que a nossa principal condição de desenvolvimento não é para com o outro, é para conosco, né? Que o nosso principal objetivo aqui na Terra, a não ser que seja um missionário, né? Mas mesmo assim, é o de auto se entender, é a nossa condição de pleno e principal desenvolvimento individual. A quem a gente tem que ensinar? A nós mesmos. Para quem que a gente precisa aprender? Para nós mesmos. Para quê? Para quando a gente voltar para essa escola, para essa nossa casa, nós encontramos um ambiente melhor, um desenvolvimento melhor. Para a gente conseguir entender que quando a gente necessariamente estiver dentro da nossa verdadeira vida espiritual, onde o peso das nossas pernas, a dor dos nossos braços, o cansaço do nosso corpo, já não vai ser o nosso limitador. Para a gente entender que estamos aqui de passagem, voltaremos possivelmente nesse ou em outros mundos que venham nos receber, mas que necessariamente nós só vemos aqui com o único objetivo do nosso autodesenvolvimento. E se a gente não aprender, vamos ter que novamente passar pelas mesmas provas e expiações. Mas demora, Luciano, toda uma eternidade. Temos tempo para essa vida? Não. Mas para toda a espiritualidade, para o que de fato somos, e não para aquilo que nos apresentamos, a jornada é longa. Mas assim como entendermos que somos espíritos e estamos encarnados, entendemos que também existem leis, e dentre elas a lei do progresso. E ela fala que a gente nunca vai retroceder. Mesmo que chegamos a ponto materialmente menos abastados, né, com menos qualidade, é entendermos que o principal não é como vivemos, mas sim como nos desenvolvemos, porque essa é a encarnação que a gente precisa estar, que a gente precisa aprender com as pessoas que necessariamente passam pela nossa vida, seja aqui, seja em outro lugar. Muitas vezes a guerra nos impõe uma condição de receber pessoas que nunca tivemos contato, que são os imigrantes. Outras vezes, os imigrantes somos nós, em busca de novas vidas, novas possibilidades, grandes desenvolvimentos. Mas quem vai passar pela nossa vida? Aqueles que precisam passar. E a lei da afinidade também é uma condição imposta. Se você é uma pessoa boa, você vai se afinizar com pessoas boas. Nossa, Luciano, mas passa tanta gente ruim. Porque você precisa aprender algo que só as pessoas boas não conseguem conseguem te ensinar. Estamos aqui para o nosso desenvolvimento, para o nosso enriquecimento. Então, para que a gente possa entender que, independente das casas que nos acolheram primeiro, o útero de nossas mães, para a casa que nos desenvolveu, que é a janela da nossa família, para a casa que nos permitiu entendermos a vida,
que seja a escola, pela casa que necessariamente nos impôs desafios enormes, que é a sociedade, a vida e o trabalho. Necessariamente temos que entender que, independente das casas que nós passamos, a principal casa é aquela que recebe hoje o nosso espírito. Por favor, abençoe a casa que vocês habitam, o corpo, o veículo necessário de aprendizado para a nossa existência, hoje, aqui e agora. Muito obrigado. Olha, fiz uma bagunça aqui com o filho. Opa! Parabéns. Maravilhoso. Que ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso, né, gente? Enquanto ele foi falando, vai passando um filme na cabeça da gente, né? E eu só tenho a agradecer tantas palavras e a doutrina espírita que está me fazendo perseguir-me, né, para a mudança, na mudança para melhor. Então, cada palavra que você disse, eu fui vivenciando tudo que foi passando, né? Então, todas as palavras servem para o nosso aprendizado. É o que eu falo, só devemos agora seguir e fazer o certo. Muito obrigada pelas suas palavras. Maravilhoso. Agora eu convido a todos, né? Agradecendo então nosso companheiro Luciano, com as filhas maravilhosas, são tão bonitinhas. E a Vivi, né, que está trabalhando, mas também é uma palestrante maravilhosa, já nos brindou esse ano com as palavras dela também. E a todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, que todos nós sejamos abençoados nesse final de semana, na semana seguinte, e como disse o Luciano, na nossa caminhada aqui, agradecendo por tudo que nós passamos, de bom e de ruim, porque tudo serviu de aprendizado. E isso é muito importante, nós nos lembrarmos que os momentos ruins foram para nos fortalecer. Então nós vamos agora aos passes, né, lá na sala, e que todos nós, agradecidos por esse dia, por esse momento, por essas horas que estamos juntos aqui, possamos sempre ser agradecidos pela ajuda que temos recebido todos os dias. Nós não estamos sozinhos, por mais difícil seja a caminhada, nós estamos amparados sempre. E que Jesus, que nós estejamos com eles, porque eles, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões que nós chamamos, né? Amparados por Jesus, o nosso planeta não está ao léu, está governado por Jesus, né? O nosso Brasil por Ismael e todos os mensageiros da luz que estão aqui no trabalho do bem e do amor a todos nós. Que Jesus nos abençoe e que nos dê uma boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Luciana, as meninas.